Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 24, primeira parte. Justificação pela fé. Pergunta 1. Qual é, da parte de Deus, a base da justificação? Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, 7. Resposta bíblica. A base da justificação do ser humano perante Deus é a sua graça misericordiosa. Pergunta 2. Qual é o meio pelo qual essa graça justificadora se torna proveitosa para o pecador? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Resposta bíblica. A base de todo o processo de justificação pela fé é o sangue de Jesus Cristo derramado em prol de todos os pecadores. Pergunta 3. De que maneira nos apossamos da justificação? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3, 28. Resposta bíblica. Todo pecador pode tornar-se justo diante de Deus desde que, pela fé, abrace a sua graça demonstrada em Jesus. Pergunta 4. Qual é o único meio por que os pecadores podem ser justificados ou tornados justos? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Resposta bíblica. O único meio de o pecador ser considerado justo diante de Deus é a fé em Jesus Cristo. Pergunta 5. Que exemplo positivo torna claro o sentido dessa doutrina? Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe isto imputado por justiça. Gênesis 15, 5 e 6. Resposta bíblica. O exemplo de apropriação pela fé na justiça de Cristo, aqui citado, é o de Abraão, o pai da fé, o pai dos que creem. Pergunta 6. Como é definida a justiça assim alcançada? E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3:9. Resposta bíblica. A justiça alcançada pela fé em Cristo é chamada de justiça de Deus pela fé. Pergunta 7. Sobre que base é garantida a justificação? E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Romanos 5:16. Resposta bíblica. A justificação pela fé alcançada em Cristo é um dom gratuito, ou seja, é fruto da graça divina, que nada mais é do que um presente que o pecador recebe, mas que não o merece. Pergunta 8. Por que razão muitas pessoas não alcançam a graça? Ora, àquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Romanos 4:4. Resposta bíblica. Muitas pessoas ainda insistem em receber a graça divina
pelas obras que praticam. E sabemos muito bem que a graça só é obtida por meio da fé, e não por meio das obras. Pergunta 9. Sob que condição é a fé outorgada como justiça? Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é outorgada como justiça. Romanos 4:5. Resposta bíblica. A justiça de Cristo só é transferida ao pecador pela crença em Cristo Jesus, pois Ele é quem justifica o ímpio. Pergunta 10. Como é que a graça, como base de justificação, exclui a justiça pelas obras? E se isto é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não há mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos 11:6. Resposta bíblica. Unicamente pela graça e jamais pela prática de obras meritórias alcançará o pecador a graça divina. De outra maneira, não seria graça, pois deveria ser comprada pelas tais obras. Assim sendo, a graça só exige um preço que todas as pessoas podem pagar: a fé em Jesus Cristo. Pergunta 11. De que maneira devem ser justificados tanto os judeus como os gentios? É porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Romanos 3, 29 e 30. Resposta bíblica. A graça está disponível para todos os povos da terra, judeus ou não. Todos têm a oportunidade de se apropriarem das bênçãos infinitas da graça de Deus, pela fé unicamente. Pergunta 12. Que declaração testifica da fé de Abraão em Deus? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4, 20 e 21. Nesta passagem bíblica fica evidenciada a fé de Abraão na promessa de Deus, de que tudo o que lhe fora dito, Deus o cumpriria. Pergunta 13. Qual foi o resultado disto? Pelo que isto lhe foi também outorgado como justiça. Romanos 4, 22. Resposta bíblica. Abraão recebeu pela graça a justiça eterna de Deus por ter demonstrado sua fé inabalável na palavra do Senhor. Pergunta 14. Como podemos nós receber essa mesma justiça imputada, ou seja, transferida, outorgada ao pecador? Ora, não só por causa dele está escrito, que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 4, 23 e 24. Resposta bíblica. Todos nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, receberemos a sua graça e seremos feitos justos diante da sua presença. Pergunta 15. Por que deve a fé que justifica apegar-se tanto à morte como à ressurreição de Cristo, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação? Romanos 4, 25. Ver também 1 aos Coríntios 15, 17. Resposta bíblica. Todos nós, pecadores, devemos demonstrar fé em que o Senhor morreu por nós e também que o Senhor ressuscitou por nós.
porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição de Cristo, a prometida semente, de Gálatas 3,16, é necessária a fim de cumprir para com Abraão a promessa de uma incontável semente. E, portanto, a fé de Abraão na promessa de Deus, que incluía a ressurreição, lhe foi imputada como justiça. Sua fé apegou-se àquilo que tornou possível a justiça transferida, outorgada, imputada. Ver Hebreus 11, 17 a 19. Pergunta 16. O que é inseparável da experiência da justificação pela fé? Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13, 38 e 39. Resposta bíblica. Algo que é inseparável da experiência da justificação pela fé é a remissão dos pecados, ou seja, Deus nos perdoa a todos os pecados praticados antes de crermos em Jesus, e somos por isto justificados diante de Deus, como se nunca houvéssemos pecado. Ou seja, Deus apaga os nossos pecados e dali para frente espera que vivamos uma vida santa e justa em sua presença, pelo poder do Espírito Santo. Pergunta 17. Como fez Cristo com que fosse possível ser imputada ou outorgada a justiça ao crente? Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Romanos 5,19. Resposta bíblica. Foi possível a Deus transferir sua justiça de volta ao pecador pela obediência de Cristo, que foi perfeita, plena, total, completa. Sendo assim, o seu sacrifício foi aceito por Deus, e agora todos os que se apropriam pela fé da graça deste sacrifício têm então os seus pecados apagados e a justiça divina transferida à pessoa. Eu vejo agora o manancial